Você gosta de coletâneas e antologias? Hoje a conversa é sobre esse tipo de publicação que reúne vários autores dentro de um mesmo tema. Então eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência participando de diversas coletâneas e antologias, como essas que vocês estão vendo aqui na minha mesa, e vou te apresentar a coletânea mais recente que eu estou participando. E enquanto a gente conversa, vocês vão acompanhar um time-lapse da arte final de 2 páginas de quadrinhos que eu vou colocar nesse novo projeto. Fica comigo até o fim do vídeo que você vai curtir bastante. Vamos conversar e desenhar! Antes de falar sobre as coletâneas e antologias, eu vou falar para vocês sobre o software que eu estou usando para fazer a arte final. Nas 2 páginas que vocês estão vendo nesse vídeo, o software usado foi o Clip Studio Paint. E eu estou usando a versão registrada dele, e é um software muito bom para arte final. Então toda a arte final digital que eu uso é praticamente 90% feito nesse software, que eu recomendo pra caramba. Para quem faz quadrinhos, tem bastante recursos bacanas, e se você quiser mais umas dicas de Clip Studio, deixe aí nos comentários. Vamos falar então sobre os projetos de antologias e coletâneas. O que elas são? Então, eu costumo dizer que antologias e coletâneas são relativamente similares, né? E a ideia é que são projetos, livros, mas pode ser revista também, enfim, ou até uma coleção, onde vários autores vão trabalhar o mesmo tema. Talvez seja um gênero, por exemplo, uma antologia de terror, uma coletânea de contos de terror ou de contos de romance, que seja, ou sobre um tema mais específico. Então o objetivo desse tipo de trabalho é juntar vários autores para que eles possam produzir histórias dentro de um tema, e nesse caso é uma alternativa bem interessante, na verdade, para começar a produzir quadrinhos. Eu comecei a publicar de verdade, que eu posso considerar o meu começo profissional, na Front, que era uma antologia de quadrinhos temáticas publicadas pela Via Lettera. E a Front teve uma vida bem interessante, assim, em 2 fases distintas, e eu participei dessa 2ª geração. E em 2007 eu acabei publicando uma história na Front com o tema ódio. E essa história foi a minha estreia como autor, sendo publicado em papel, né, impresso no Brasil, e foi extremamente interessante participar desse processo. No ano seguinte, eu participei com uma HQ da Pieces da 2ª edição da Café Espacial, que não é necessariamente uma antologia ou uma coletânea, mas uma revista de variedades sobre arte, onde também tem quadrinhos, e elas não necessariamente são quadrinhos temáticos, né? No caso da Café, tem uma curadoria, né, feita pelos editores da revista, e tem uma vibe Café Espacial, mas não necessariamente a Café Espacial tem um tema fixo. Muito bem, a questão é que quando você entra num projeto de uma coletânea ou de uma antologia, geralmente vai acontecer o que aconteceu comigo na experiência da Front. Você vai lidar com vários autores ao mesmo tempo, e se não tiver um editor no projeto para orientar a produção desse material, muito provavelmente os próprios autores atuam como um conselho editorial. No caso da Front, eu cheguei até a fazer parte do conselho editorial no final da vida dessa coleção, né, dessa antologia, tendo ajudado a editar o último volume, que infelizmente acabou não sendo lançado, cujo tema era música. E essa relação entre os autores, de trocar ideias, de criar novas parcerias, é extremamente importante. Eu sempre recomendei, e acho que seria interessante que isso fizesse parte do crescimento dos autores, que se participasse de coletâneas de antologias, de forma independente, de forma editorial, com editais, catarse, não importa. Mas participar de um processo criativo envolvendo muitas pessoas te ajuda a aprender sobre como é fazer um livro, produzir um material editorial mesmo, e te coloca em contato com autores que vão estar em diferentes escalas de maturidade artística ou de projeção de carreira. Então você sempre vai poder aprender com pessoas que estão há mais tempo no mercado do que você,
e em algum momento você vai poder ensinar coisas para pessoas novas que estão chegando também. Então a troca é sempre muito interessante e muito importante. E eu acho que é extremamente enriquecedor para o artista ter contato com outros artistas também. A gente tem às vezes uma percepção um pouco errada, na verdade, de ser artista, de que é aquela coisa de ser uma ilha, né? Ou de uma pequena equipe, ou de um autor solo, ou uma autora solo, trabalhando nos seus próprios materiais e encontrando o seu espaço dentro desse mercado, dessa cena, a partir do esforço próprio. Mas tem uma outra coisa, uma coisa paralela, que é o trabalho com coletâneas, que eu acho que faz coisas por nós como autores que o trabalho solo não faz. Eu não vou te dizer que os dois são equivalentes, porque não são experiências diferentes, mas o que eu vou dizer é que essas experiências são muito válidas e uma complementa a outra. Então não tem essa coisa de participar de uma coletânea e isso ser assim, um demérito para o seu trabalho, ou que o trabalho solo é a única forma de você conquistar alguma relevância. Não, de forma nenhuma. É importante porque vai te trazer essa experiência mais coletiva e, além disso, vai te trazer visibilidade. Então, se você é um autor novo que não está conseguindo visibilidade com seus projetos solo, mas você tem um trabalho bacana, com uma certa maturidade, consegue participar de uma coletânea, de uma antologia, você vai ser visto junto dos outros artistas. E meio que é assim que a maioria dos grandes autores hoje começou a aparecer. É o que aconteceu comigo, com muita gente da minha geração e com certeza galera da geração anterior também. Isso continua acontecendo, porque tem editoras por aí que continuam publicando coletâneas, né, e trazendo novos autores para fazer um trabalho em grupo. Enfim, o que é interessante da gente reforçar é que essa visibilidade, ela é como se fosse uma visibilidade em esforço diluído. Então, enquanto você tem que fazer um esforço muito grande em todos os sentidos, como autor solo, para ter um material que vai ser visto pelas pessoas por aí, numa antologia você dilui o quanto de energia você está desprendendo para fazer aquele material. Então, você não vai necessariamente escrever, desenhar, finalizar, letreirar, revisar, editar, bancar tudo. O ideal é que exista uma equipe onde todas essas pessoas estão trabalhando juntas e talvez dividindo funções. E com isso todo mundo consegue atingir um resultado bacana. Uma outra coisa interessante para a gente falar sobre antologias é a questão dos temas. Então, quando é uma antologia temática, tipo a Front ou as novas coletâneas de antologias que a Draco tem lançado, ou vários materiais bacanas independentes que eu tenho visto por aí, você às vezes encontra um lugar, né, um ambiente, uma possibilidade de trabalhar o gênero ou o estilo que você mais gosta. Coisas que às vezes num projeto solo, quer dizer, você vai conseguir fazer isso num projeto solo, mas numa antologia você se sente à vontade. Então, eu acho que antologias, por exemplo, de terror, que são muito comuns, a gente vê bastante, reúnem a nata da galera que produz terror no país. Uma antologia de aventura, de ação, vai reunir a nata das pessoas que fazem esse tipo de tema também, esse gênero. E isso é muito legal, porque você acaba tendo um estreitamento de relações entre as pessoas que criam o mesmo tipo de conteúdo que você acaba conhecendo pessoas que você não conhecia, mas fazem as mesmas coisas, trabalham com o mesmo tipo de tema, e você pode estabelecer parcerias, que é uma outra coisa bem interessante. Então o tema, só pra gente amarrar essa parte, o tema é interessante porque ele pode te proporcionar também uma saída de zona de conforto. Eu, por exemplo, já participei de algumas antologias de terror. E é um pouco fora da minha zona de conforto. Eu costumo fazer dramas e histórias de cotidiano, de relacionamentos, e aí de repente fazer uma história de terror é um pouco fora da caixa. Mas foi muito, muito interessante, uma experiência muito válida. Então às vezes você não está esperando ser desafiado com esse tema e você descobre que você, como autor, é versátil o suficiente para fazer ele também. Uma outra coisa interessante, as parcerias. Às vezes, como foi o caso da Front, você conhece muita gente nova e você estabelece parcerias que você não estabeleceria se estivesse trabalhando sozinho ou com as pessoas que você já conhece. Então é um jeito de ampliar o seu leque de contatos. Lembra que em quadrinho, ilustração, contato é importante, networking é uma das coisas mais importantes que tem. E participar de coletâneas e daí dos eventos derivados dessa coletânea, né, tipo lançamentos, reuniões, etc., vai fazer você ampliar essa rede de contatos que você tem como autor.
E aí você vai, com isso, aprender com o processo dos outros. Você pode aprender sobre processos de roteiro, artísticos, editoriais, de marketing, ou seja, coisas que depois para o seu trabalho solo vão ser extremamente importantes. Então eu aprendi demais participando de coletâneas, de antologias, sendo editado por pessoas bacanas, aprendendo com os colegas, criando novas amizades e parcerias que depois viraram outros projetos. Das coletâneas e antologias que eu já participei, eu vou listar aqui para vocês as que eu considero que são mais relevantes para a minha carreira. A Front, como eu já disse, eu participei de 3 edições da Front, 4, se você contar aquela sobre música que acabou não saindo, infelizmente. Eu participei da Café Espacial, várias edições também. E eu participei da Nanquim Descartável, que não é bem uma antologia, uma coletânea, ela é uma história sobre os mesmos personagens, é uma série publicada pelo Daniel Esteves, né, escrita e criada por ele. E eu participei dos 4 volumes, de 3 deles, sempre desenhando um capítulo. A parte legal da Nanquim, que ela foge um pouco desse padrão de antologia e coletânea, é que apesar de ser uma história só, contínua, com começo, meio e fim dos mesmos personagens, cada capítulo era desenhado por um artista diferente. E isso criava uma multiplicidade estética muito bacana no projeto. Você pode ler a Nanquim Descartável gratuitamente, completa, no Petisco, petisco.org/nanquim. Outra antologia extremamente importante da qual eu participei foi MSP mais 50. Essa era uma coletânea de 50 artistas e o segundo volume de uma trilogia, que começou em 2009 e foi até 2011, editada pelo Sidney Guzman, onde em cada edição 50 artistas brasileiros de quadrinhos e ilustradores se reuniam e cada um podia homenagear o Maurício de Souza e a sua obra com uma história, ou uma ilustração ou tirinhas. Eu tive a honra e o privilégio de participar do MSP mais 50, onde eu fiz uma história com o Louco e o Cebolinha, que são os meus personagens favoritos do Maurício. E foi extremamente importante porque naquela época o mercado brasileiro de quadrinhos, a cena, estava se expandindo cada vez mais, todo ano aparecia gente legal nova e eu estava assim, no começo da minha fase de aparecer e de começar a mostrar o meu trabalho, a minha proposta. E nesse momento em que eu era essencialmente um artista de quadrinho independente, membro do Quarto Mundo e recém-chegado na cena de quadrinhos, ser convidado para fazer uma homenagem ao Maurício foi incrível, foi uma das maiores honras da minha carreira. Também participei de uma edição da Heavy Metal, que é uma revista extremamente importante no panorama mundial de quadrinhos. Eu participei de uma edição em 2009. Também participei de Aqui e Acolá, que é uma coletânea organizada pela Marsupial Jupati Books, que é a editora que publica o Monstruário. E nessa coletânea, 4 autores brasileiros e 4 autores portugueses fizeram parcerias para criar histórias de temas variados. A premissa dessa coletânea não era que existiria um tema fixo, mas a premissa era que uma dupla de um roteirista e um artista, sempre um deles português, outro deles brasileiro, ia se reunir para montar uma história. E foi a primeira vez, nesse quadrinho, nesse Aqui e Acolá, a primeira vez que eu escrevi um roteiro para outra pessoa desenhar. Se eu não me engano, eu nunca mais escrevi um roteiro para alguém desenhar depois dessa experiência. Então aí, se alguém quiser um roteiro meu, vamos conversar. Também participei de uma coletânea chamada Um Rock para Caçador, que foi muito bacana e organizada pelo pessoal da cidade de Caçador. E nessa coletânea, nessa antologia, a gente deveria pegar uma grande figura do rock mundial, podia ser brasileiro ou internacional, e fazer uma história em quadrinhos que tivesse alguma ligação com a cidade, com o histórico, com os costumes, com as figuras da cidade de Caçador. E eu fiz uma história com o Keith Richards, onde ele troca de lugar com o Seu Ricardo, que é uma figura conhecida, boêmia, fictícia, claro, da cidade de Caçador. Foi bem legal também. Por um tempo eu fiquei focado em produzir mais o meu material, seja um material que eu faço sozinho ou em parceria com outros autores, e tem sido mais difícil eu participar de coletâneas e antologias. Porém, esse ano eu recebi o convite do Alexandre Montadon para participar de uma coletânea chamada Histórias Passageiras. E é justamente essa coletânea que vai ter as páginas que vocês estão vendo nesse vídeo.
Então, vamos falar um pouquinho sobre Histórias Passageiras, qual é a proposta dessa coletânea e de onde saiu esse projeto e como você pode colaborar para esse projeto dar certo. Afinal, ele está em financiamento coletivo no Catarse agora, enquanto esse vídeo está sendo lançado. Histórias Passageiras é uma coletânea de 40 histórias curtas, de uma página cada. Então são histórias curtinhas de uma página, que conta uma série de conversas inusitadas entreouvidas pelo autor dos roteiros, o Eduardo Diebe, em suas viagens diárias pelo metrô. Então o Eduardo coleta essas vivências de metrô, esses bate-papos que ele ouve ou que ele eventualmente participa, como ou ativamente ou só como um ouvinte mesmo, que rolam no metrô em São Paulo. E às vezes elas são engraçadas, às vezes filosóficas, e são histórias que compõem um mosaico divertido da fauna paulistana. A ideia, então, originalmente desse projeto era convidar 20 autores nacionais para transformar esses contos do Edu em histórias em quadrinhos. E aí a gente desenharia, cada autor desenharia 2 contos, que teriam que ser resolvidos em uma página, e a ideia é que todo mundo aparecesse nas histórias. Então, não só a página tem que mostrar o Edu como parte do cenário, parte do elenco da história, como também a gente, como ilustrador, também apareceria no fundo, no metrô, participando da história. Todas as histórias se passam dentro de um vagão do metrô e em todas as histórias o personagem do Edu aparece, ouvindo a conversa ou refletindo sobre o que escutou e ouviu. E eu acho interessante essa proposta porque nos coloca de novo para pensar sobre a vida normal. A vida do cotidiano, as pessoas indo e vindo, os encontros e desencontros, e essas coisas meio doidas e às vezes ridículas, engraçadas, pesadas, sentimentais que a gente vê quando a gente se permite olhar para o lado e se permite ouvir um pouquinho do que está rolando em torno da gente. Então, para quem está acompanhando a série da Pieces, que eu estou fazendo aqui no YouTube, Revisitando Pieces, sabe que eu tenho um carinho muito, muito grande por esse tipo de narrativa de cotidiano, meio dramático, meio filosófico, meio melancólico, poético, e às vezes otimista, às vezes leve, às vezes pesado, porque é super interessante ouvir o que está acontecendo no mundo. A gente ouvir as conversas das pessoas, não de um jeito stalker, de um jeito fofoca, mas para saber que tem vida acontecendo lá fora. E como autor, eu acho que isso trabalha de um jeito bem interessante para o meu processo criativo, porque envolve pensar o que seria daquela história. Para pensar de onde veio aquela história. Eu gosto muito de tentar encaixar nas lacunas que vão ficando entre os assuntos, porque você provavelmente não vai ouvir toda aquela história o tempo todo, porque você provavelmente não vai ouvir aquela história inteira, mas aqueles pequenos pedaços de vida que compõem uma coxa de retalhos, Por isso até a minha série se chama Pieces, São pedaços de vida. E eu acho que é extremamente importante a gente criar esse exercício criativo de perceber a vida real que tem lá fora, porque mesmo que você faça uma história em quadrinhos de ficção, com super-heróis, com poderes mágicos, tudo sempre vai girar em torno das pessoas, das relações entre elas, de como os nossos sentimentos trabalham na nossa presença nesse mundo. Então, como a gente conseguiria fazer histórias mais interessantes e mais engajantes se a gente não está prestando atenção justamente nas coisas mais importantes? Quem está produzindo essa coletânea quem está produzindo essa coletânea é o Alexandre Montadon, que é um artista de quadrinhos, junto com o Edu Diebe, que além de escritor e editor, assina os roteiros que além de escritor e editor, também é o roteirista de todos os contos que vão estar nessa edição. E a lista de artistas é incrível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista com todos os artistas para você ver quem está participando, mas tem gente como o Thiago Spiked, o Flávio Luiz, o Laudo Ferreira, Sam Hart, o Will Sideralman, a Thalessa Kageyama, tem muita gente bacana. E
como eu disse antes, você pode ser parte do processo desse quadrinho e fazer ele virar realidade. Como? Vai ser o seguinte, esse quadrinho está no Catarse e você pode apoiar esse projeto, que é um financiamento coletivo. Para quem não conhece Catarse, eu vou explicar rapidamente, é uma plataforma onde você pode cadastrar um projeto seu com um orçamento para fazer ele ser viável e você propõe para que cada apoio dado para você, financeiro, seja transformado numa recompensa para o apoiador. Então, em quadrinhos, que até onde eu sei é a categoria do Catarse que mais tem projetos, que é mais rica em variedade de projetos, a gente vai encontrar gente de todos os níveis, histórias de todos os temas, até editoras estão colocando projetos de quadrinho no Catarse, porque para o nosso mercado, para a nossa cena, do jeito que as coisas andam editorialmente no mundo, né, mercadologicamente no nosso mundo, no Brasil principalmente, fazer Catarse é quase que a única forma garantida de você conseguir publicar sem ter que tirar dinheiro do bolso. Existem editais, existem editoras, existem projetos, sei lá, tem muita possibilidade para a gente viabilizar projeto de quadrinhos. Mas o Catarse te coloca, né, o financiamento coletivo, não precisa necessariamente ser feito no site Catarse, mas ele te coloca em contato direto com o apoiador. Então, você que vai apoiar esse projeto ou qualquer projeto que te interesse, vai estar ajudando literalmente, diretamente, o autor, os autores que estão fazendo esse projeto, acontecer. Então, no caso do Histórias Passageiras, tem lá uma série de possibilidades de apoio, onde você pode desde apoiar um PDF que você recebe para ler o livro de forma online, até exemplares autografados, impressos, você recebe pelo correio. E a grande questão do Catarse, do financiamento coletivo, é que a sua participação, a participação dos apoiadores é extremamente importante. Então aquela ideia, por exemplo, de depois eu compro, a hora que esse quadrinho for lançado eu compro. Pode ser que esse quadrinho não seja lançado justamente pela falta de apoios no financiamento coletivo. Então é uma forma de autores independentes, mas como eu falei, isso também acontece com as editoras, né, em alguns casos, é uma forma da gente fazer um tipo de pré-venda, onde a pessoa só vai receber o material se o projeto for 100% financiado. E para ele ser 100% financiado, ele precisa do apoio das pessoas. O que acontece quando o projeto não é financiado, ele não atinge a sua meta? Você recebe o seu dinheiro de volta. Então, não tem perda para o apoiador e é uma questão meio de marketing e de um trabalho intenso de divulgação dos autores para fazer o projeto chegar em mais pessoas. Em 2013, eu fiz um projeto no Catarse para fazer o livro do Terapia, que foi um baita sucesso, mas deu um baita trabalho também. Então, eu sei como é pesado o trabalho de fazer um financiamento coletivo e eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês para esse projeto do qual eu participo também. E tá bem bacana, vocês estão vendo as páginas aí sendo finalizadas e eu espero que vocês gostem do resultado. Eu particularmente gostei muito das páginas que eu desenhei e colori e as histórias são muito bonitas. Dentre todos os contos que eu li, eu escolhi os que são mais sensíveis e um pouco mais introspectivos, né, em vez de contos mais de humor, que não é tanto a minha praia, e eu gosto bastante dessas páginas. Vocês podem ver como elas ficaram aqui, mas para ler o diálogo delas e entender sobre o que elas estão falando, você precisa ler Histórias Passageiras, e para isso eu gostaria de contar com o seu apoio. Então é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido acompanhar mais esse time-lapse de arte final. Eu dei uma acelerada considerável no vídeo. Se eu não me engano, a maior parte das sequências tem 1000 vezes de aceleração. É um processo que aqui no vídeo parece muito mais rápido do que ele é de verdade. Mas se vocês tiverem dúvidas também sobre o software, como eu disse, ou sobre o meu processo de arte final, deixem nos comentários. Eu gostaria de agradecer a vocês pela companhia mais uma vez nesse vídeo. É sempre bacana poder conversar com vocês sobre os assuntos que eu amo, quadrinhos e projetos e ilustração e tudo mais. E eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Deixem seus comentários, tá? Vamos fazer esse assunto virar, vamos fazer esse assunto vingar. Aquele coisa clássico de YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para saber quando tem vídeo novo, que isso é extremamente importante, essa interação entre quem está assistindo o vídeo e quem produz.
E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então. Fica um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia até agora. Mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados, meus queridos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!